Bem-vindo ao programa Diálogo da UNB TV. Eu sou Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais desta universidade. E hoje eu recebo o professor Leonardo Ramos, professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Pesquisa sobre Potências Médias. Bem-vindo, professor. Obrigado, Roberto. Leonardo, gostaria de começar perguntando acerca do conceito de potências médias. Como que esse conceito foi ressignificado após o período pós-Guerra Fria e se o Brasil passa a ser incluído nessa nova abordagem? Bom, Roberto, resumindo um pouco a questão dessa literatura, né, você sempre teve uma preocupação aí com relação, historicamente, né, principalmente talvez desde o século XIX, né, a primeira vez que aparece uma preocupação em uma literatura politicamente com relação a figuras, estados que estariam no meio do caminho, a gente pode remeter ali no limite às configurações pós-Congresso de Viena, 1815, onde tem uma preocupação qual seria o status daqueles estados que não eram as potências, mas que poderiam desequilibrar o sistema de alguma maneira, ou dependendo da política de alianças, poderiam ter algum impacto na política europeia, no caso ali. A grande questão é que pós-Segunda Grande Guerra, você tem, no primeiro momento, aí, década de 60, mais ou menos, surge então essa ideia de preocupar com esse título, potências médias. Só que, nesse contexto, é um termo que se aplica em larga medida a estados que já se encontravam numa certa, se pensássemos em termos da hierarquia internacional, já se encontrariam ali no meio do caminho, logo no pós-guerra. Então, a gente tem estados que normalmente, que é o grande ponto ali, já eram estados desenvolvidos economicamente, mas que em termos de poder militar, por assim dizer, estavam no meio do caminho, ou não, até abaixo do meio do caminho, por assim, nesses termos. Então, nós estamos falando de estados como Suécia, Áustria, não é? Austrália, esses seriam Canadá, uma grande referência como potência média, né? E que teriam ações internacionais mais voltadas para políticas de nicho. Então, nós estamos falando e naquilo que não era considerado grandes temas da política internacional na Guerra Fria, basicamente segurança, não é? Questões vinculadas à defesa e tudo. Então, nós estamos falando, por exemplo, de como que esses países se engajavam de maneira significativa em políticas de ajuda para o desenvolvimento, se engajavam em políticas de mediação de conflitos, defesa de direitos humanos, ou seja, essas temáticas mais de baixa política. A grande questão é que, dos anos 90 para frente, principalmente, já começa alguma discussão, mas no pós-Guerra Fria, e aí nesse período pós-Guerra Fria isso vai se intensificando, começa a se perceber que em termos de meio do caminho, se a gente for usar essa metáfora, tem outros atores que estão chegando no meio do caminho, alguns até saindo do meio do caminho e demandando um espaço entre os principais, o caso China talvez seja um dos grandes exemplos disso. Mas assim, no caso China e Rússia sejam dois exemplos interessantes, porque entra naquela categoria que alguns vão chamar não de emergente, mas talvez de reemergente, né? Porque já foram principais potências em algum momento, ou seja, império, seja na Guerra Fria. Tem um determinado momento de diminuição de influência no sistema, depois volta, né? Mas outros que nunca apareceram por ali começam a aparecer, né? Aí a gente está falando então de Brasil, tigres asiáticos, né? E outros estados como Turquia também aparece na discussão, Índia e coisas do gênero. Aí começa uma diferenciação entre potências médias na literatura, né? Que seriam potências médias tradicionais, aquelas, né, que eu tinha falado anteriormente, e essas que seriam potências médias emergentes, né? As potências médias tradicionais basicamente satisfeitas com o status quo, satisfeitas em larga medida com a forma como o poder internacional se encontra distribuído, e as potências médias emergentes, por sua vez, incomodadas porque buscam um lugar diferenciado no sistema, um lugar distinto daqueles que ocupavam, né, até então. Aí que surge essa grande preocupação. Aí BRICS entra como um elemento associado a isso e uma série de outras coalizões e articulações entre esses estados, né? Como você vê a importância das abordagens inspiradas no pensamento de Antonio Gramsci, né, um teórico italiano que você usa bastante nos seus trabalhos, conhece bastante a obra dele, para a abordagem das chamadas potências médias? Bom,
É curioso nesse ponto, porque toda a forma como Gramsci vai sendo incorporado nas relações internacionais nos últimos 30 anos, em larga medida, com raras exceções, vai se dar enfatizando a dimensão dos estados mais fortes, mais poderosos do sistema, aqueles economicamente mais desenvolvidos, etc. Então, a grande preocupação seria com as relações hegemônicas associadas a um predomínio aí da hegemonia estadunidense, ou uma hegemonia liderada pelos Estados Unidos de alguma maneira, os arranjos neoliberais, como é que eles impactam no comportamento de outros atores e como que eles se tornam hegemônicos, etc. Agora, na minha opinião, eu acho que, a despeito dessa lacuna na literatura, essa reflexão, essas abordagens inspiradas no raciocínio de Gramsci poderiam ajudar a entender os processos de emergência, particularmente a partir dessa relação, que em Gramsci vai estar muito claro, da relação entre a noção de hegemonia e a noção de revolução passiva. Ou seja, revolução passiva é vista como situações em que você tem uma hegemonia incompleta, uma hegemonia limitada, e que basicamente tem a ver com determinados processos associados a como estados que não são atores líderes em determinados processos de internacionalização do capital, por assim dizer, como que eles se inserem nesse sistema de uma maneira subordinada, tentando se adaptar àquilo que é demandado por essa lógica sistêmica. Então, eu diria que, no final das contas, esse conceito, essa noção gramsciana, ela ajudaria a entender exatamente as contingências pelas quais cada um desses estados passa, ou seja, como que as relações de classe internamente, como que as relações entre grupos de interesse, grupos de poder, vai dentro de cada um desses emergentes, vai gerando situações de equilíbrio distintas e que abrem ou fecham determinadas possibilidades de inserção internacional de cada um, né? Eu penso, por exemplo, o caso brasileiro, vamos pensar o BRICS, por exemplo, ou alguns países do BRICS, né? O caso brasileiro, por exemplo. Se a gente parar para pensar, tem toda essa discussão da emergência do Brasil, aquele momento, aquele certo ufanismo, alguns anos atrás, de que caminhava-se a passos largos para uma alteração do lugar que o Brasil ocupava no sistema, o que hoje já não se trabalha nesses mesmos termos, né? Já não se tem mesmo essa mesma percepção, essa mesma confiança que existia anteriormente. E talvez uma das formas que a gente possa analisar esse processo é exatamente olhando como que determinadas relações de força dentro dessa sociedade, dentro desse complexo sociedade civil-Estado, vão ocorrendo nesses últimos anos e como que isso, numa relação muito próxima de como que a dinâmica da internacionalização do capital vai acontecendo, ou seja, como é que você tem outros atores envolvidos nesse processo externos. Então eu penso, a forma como a China se insere no sistema internacional e os interesses de determinados grupos internos, seja nas relações com a China, seja nas relações com o capital chinês, seja nas relações com o capital estadunidense ou europeu, e como que nesses processos você vai tendo a conformação de uma dinâmica particular brasileira de se inserir internacionalmente, que num momento de boom de commodities consegue ganhar, mas não reverte isso num ganho que se fosse mais perene, que tem a ver com determinados interesses específicos de determinado contexto. Ou seja, é exatamente na forma de entender essas articulações dentro desse contexto mais estrutural de desenvolvimento desigual do capitalismo, que a ideia de revolução passiva, eu acho que ela tem uma contribuição significativa para o entendimento. O que poderia ser pensado para outros casos, ou seja, como é que funciona na Índia, como é que você tem determinadas elites específicas, no caso russo, que tem determinados interesses, e aí a conformação Estado-sociedade vai se dar de uma forma distinta, ou no caso chinês, como é que a coisa ocorre de uma outra maneira e como é que a partir disso você vai tendo dinâmicas distintas que vão levando vão dando condições de possibilidade distintas para cada uma dessas formações estatais, por assim dizer. E a abordagem do Sistema Mundo, ela também tem sido mobilizada para pensar as potências médias? Enfim, como você Eu acho que, da minha perspectiva, eu acho que uma agenda muito interessante de pesquisa poderia ser exatamente a tentativa
usando alguma coisa que o próprio Gramsci fez, né? Porque a própria ideia no limite de revolução passiva não é um conceito originário de Gramsci, né? É originário de Vincenzo Cuoco, que Gramsci pega esse conceito e adapta e dá pelo menos 3 significados distintos a esse conceito nos cadernos, né? Sendo o último mais amplo, que é o que faria mais sentido, está no caderno 22, Americanismo e Fordismo. Mas que é o que ele vai... E ele faz isso com Vincenzo Cuoco e com outros autores, e depois ele mesmo usa esse termo, que é a ideia da tradução teórica, da tradutibilidade, ou seja, como traduzir conceitos que vêm de uma determinada teoria para outro corpo teórico. Então, assim, dentro disso que você tinha comentado, a análise, eu acho que uma tradução, por exemplo, partindo de uma perspectiva gramsciana, por exemplo, a tradução da ideia de semi-periferia. Talvez, porque eu penso que a abordagem do sistema mundo, talvez, a análise do sistema mundo, seja talvez a perspectiva que mais claramente, a perspectiva crítica que mais claramente tentou lidar com a ideia de quem está no meio do caminho, né? A partir da ideia de semi-periferia, com os seus limites. Então, talvez uma tradução disso para o léxico, para o arcabouço analítico gramsciano pode ser uma contribuição bem interessante, em termos desse Estado que está no meio, que ele é eivado de contradições, que tem elementos de centro e de periferia ao mesmo tempo nas suas interfaces e nas suas relações. E se a gente explora e amplia essa noção para pensar como que isso se dá dentro de um contexto de revolução passiva, aí eu acho que a gente tem uma noção mais interessante para tentar lidar de maneira crítica com o contexto da emergência desses países, bem como com os limites da emergência desses países, né? Eu acho que seria por aí. E é possível pensar num diálogo entre essas perspectivas, que a partir do sistema mundo? Eu acho que caminha nesses termos que eu estava falando, pensando exatamente, talvez uma questão do tipo... A revolução passiva, ela demanda, vamos colocar aqui, a ideia de revolução passiva em Gramsci pressupõe determinadas condições internacionais, que talvez a noção do sistema mundo seja uma perspectiva estrutural do sistema capitalista que contribua para dar exatamente esse mapeamento das condições de possibilidade para que uma revolução passiva possa ocorrer, né? Ao passo que a revolução passiva em si, as condições talvez suficientes, tem a ver com dinâmicas domésticas, que aí eu acho que talvez seja o grande limite, na minha opinião, de determinadas noções do sistema mundo. Então, eu acho que nesse sentido, um ponto de diálogo é exatamente pensar essa dialética do nacional e do internacional, ou mais propriamente do internacional e do global, né? Ou se for pensar em termos dos conceitos, né? É mesmo uma dialética do nacional e do sistema mundial, né, por assim dizer. Podemos dizer assim, em termos mais práticos, né? Enfim, como a gente poderia aplicar, né, esses conceitos para entender dinâmicas contemporâneas como as do Brasil e do BRICS, por exemplo? Eu acho que isso ajuda a gente a pensar, por exemplo, no caso brasileiro, pensar essa condição de emergência, né, de uma perspectiva crítica, como eu tinha dito antes, mas pensar exatamente como que, exatamente por se encontrar numa situação, numa posição semi-periférica, como é que se abrem determinadas possibilidades, mas também determinados limites, mas como que a resposta a essas possibilidades e limites dependem também de determinadas articulações dentro desse Estado. E a situação pela qual nós passamos nos últimos anos é a expressão disso, ou seja, como é que você tem uma mudança significativa em função de determinada mudança na forma de articulação entre Estado e sociedade, né? As políticas que vêm sendo adotadas, vinculadas, por exemplo, ao papel das estatais no processo de internacionalização do Brasil ou não, quais estatais que são relevantes ou não nesse processo, pensando no papel de Petrobras e outras corporações, por exemplo. Esse é um caso. E aí, se eu vou vincular a BRICS, pensar exatamente qual é o interesse brasileiro nisso. Por que muda determinada plataforma? Por que o BRICS muda o seu status para a política externa brasileira? Quando eu penso o que era alguns anos antes e o que passa a ser com essa mudança radical que a gente tem no governo brasileiro.
a partir do governo Temer, não é? Ou seja, como é que eu vou ter, então, uma inflexão em termos de orientação internacional? Que, para entender esse processo, você tem as dinâmicas internacionais como importantes, como condicionantes, mas a dinâmica doméstica de como é que esse país, como é que esse Estado ampliado, nessa relação sociedade-Estado, e a conformação desse equilíbrio de forças leva a uma maneira específica de inserção internacional, de enxergar, ou seja, usando os conceitos que eu estava dizendo, de como vai se dar o processo de revolução passiva desse caso. O que vai levar a entender os interesses com relação a BRICS, ou com os Estados Unidos, a relação com a China, a que ponto vai. Pensa, por exemplo, o caso da entrada chinesa na América Latina já há algum tempo. Né? Pensa que, por exemplo, você tem, principalmente desde daquele acordo China-CELAC de 2015, desde lá não, mas talvez lá seja um ponto de referência, né? No qual a China explicita, a partir dos encontros que vai fazer, né? O premier chinês vai fazer com algumas figuras, Colômbia, Chile e Equador, se eu não estou enganado. Colômbia, Chile, me fugiu qualquer um, e Peru. Colômbia, Chile e Peru. E vai articular uma série de acordos que claramente apontam para até com o próprio Brasil, também nesse contexto, mas que apontam um interesse chinês de deslocar a sua relação com a América Latina para o Pacífico. Ou seja, parar de precisar usar o Atlântico para fazer determinados fluxos. Ou seja, isso implica uma valorização significativa de determinados atores latino-americanos que não são do entorno do Mercosul, particularmente. O que, de uma forma ou de outra, tem impacto para determinados projetos brasileiros na região. Não é? A grande questão é como que, no caso, o Brasil responde a essa questão. Se você não leva em consideração essas dinâmicas de forças locais, fica difícil de entender. Inclusive entender, por exemplo, por que determinado grupo valoriza mais a região e outro grupo, porque determinado governo valoriza relações com a região sul-americana e determinado governo não valoriza. Né? Por que Dilma, Lula tem uma determinada visão, por que Temer tem uma outra visão? Não é Temer, não é Dilma. São correlações de força dentro dessa sociedade que implicam uma guinada mais para um lado ou mais para o outro. Né? O que pode gerar problemas ou soluções, dependendo da situação. No caso particular, mais problemas do que a solução, né? Mas, enfim, daí que eu acho que é a grande relevância desses marcos analíticos aí que a gente tinha falado. Para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar como você avalia a relação do Brasil com o BRICS, pensando em termos de status quo, né, da ordem internacional, ou seja, o Brasil vinha não crescendo, como você bem colocou, e inclusive se articulando em coalizões como o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e ao invés de a coalizão ampliar, a coalizão parece que está perdendo força, a partir do Brasil, da perspectiva brasileira. Como é que você analisa hoje essa relação Brasil-BRICS? Bom, duas coisas. A primeira é que eu não sei se ela vem perdendo força, inclusive quando eu penso o que foi a cúpula de Ufá, né? Ou seja, Ufá para frente, como que você vai ter, no caso, a Rússia dando uma importância maior para a cúpula em termos estratégicos, tendo em vista todos os seus problemas lá com relação à Ucrânia, relação com a Europa, etc. E tendo em vista a sua própria aproximação com China e tudo. E também a próxima cúpula agora, que a China já está com um plano de ampliação, né, de um BRICS+, de ideia de incorporar mais alguns atores como convidados para a cúpula, né? Mas isso é um outro tema que a gente pode discutir no segundo momento. Agora, o ponto importante, tendo em vista a sua pergunta, é que nesse processo o Brasil parece caminhar na contramão. Porque se os outros estados, em termos econômicos, o BRICS não é essa maravilha, ou nunca foi, também nunca foi a intenção, em termos políticos foi ganhando importância para alguns atores e o Brasil caminhando no sentido de não dar importância política. E também o grupo não está dando importância para o Brasil em alguma medida. Acho que esse é o grande problema, e que tem a ver também de pensar esses interesses, né, desse grupo que se encontra no poder, no caso brasileiro, que particularmente, ao que parece, são interesses extremamente de curto prazo, né, simplesmente para estabilizar o governo e tentar, de alguma maneira, terminar esse governo que se encontra em situação tão complicada. Né? Muito obrigado, professor Leonardo Ramos.
que tratamos nesse programa Diálogos o tema das potências médias, de revitalização, de reconceituação, né, dessa categoria, digamos, desse conceito, no mundo pós-Guerra Fria. E pensando em realidades específicas também, né, como do Brasil, dos BRICS, enfim, e outras coalizões. Então, esse foi mais um programa Diálogos da UNB-TV e hoje conversamos com o professor Leonardo Ramos, professor da PUC Minas, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais e coordenador do Grupo de Potências Médias dessa mesma instituição. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Disposição, prazer meu. Continue conosco.